Tema hoje, reforma tributária. Muitos têm esse tema em mente, mais precisamente desde o ano de 2019. É isso mesmo, pessoal, desde o ano de 2019 se fala da tal reforma tributária. A reforma tributária, ela iniciou, como todas as outras, por meio de um projeto de emenda constitucional, a de número 45 do ano de 2019. Ocorre que, para que uma proposta, um projeto de emenda constitucional, melhor dizendo, seja aceito, é necessário a aprovação do Congresso Nacional, sendo ele entendido como a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Bom, toda essa técnica, toda essa juridiquez para a aprovação nada mais é do que a aprovação dos nossos governantes, daqueles que a gente escolheu para nos representar. Ok, dito isso, a PEC ela passou no Congresso Nacional, agora no ano que passou, no ano de 2023, primeiro na Câmara dos Deputados e no último mês de dezembro de 2023 no Senado Federal, e ela se transformou numa emenda constitucional e ganhou o número 132 do ano de 2023. Muito bem, isso tudo é um parâmetro de contextualização. Isso tudo não significa dizer que já no ano de 2024 teremos os ditos tributos inerentes às reformas tributárias. Não, elas dependem de leis ordinárias ou de leis complementar para serem normatizadas. Assim como o exemplo da lei do Simples Nacional, a 123, esta não será diferente. Vai existir uma lei complementar para regular esses tributos. E não se preocupem, também não será no ano de 2025 que esses tributos serão devidos, incorridos. Não, existe aí um cronograma de implantação, ok? Basicamente, a reforma tributária ela se atém a uma questão chamada IVA. O que é o IVA? É o Imposto de Valor Agregado. O que diferencia? O que é isso? Essa sopa de letras, né? O IVA, o Imposto de Valor Agregado, ele não é uma característica nossa, não é uma exclusividade nossa, não foi uma questão criada por nós. Eles já existem em mais de 170 países. Basicamente, é a não cumulatividade. Muito se ouve quando você compra uma camisa, uma calça, quando você compra qualquer produto, que dentro daquele produto que você adquiriu, existe ali os tributos, dentro do preço que está sendo vendido. Então, um fabricante de camisa, ele vendeu para o revendedor e cobrou ali o ICMS. O revendedor vendeu para o consumidor final e também cobrou o ICMS. Então o consumidor final, nessa cadeia de produção, pagou 2 ICMS, o do fabricante e o do revendedor. Muito bem, o IVA, o Imposto de Valor Agregado, é a implantação do tributo, contudo não de forma acumulativa. Ele vai incidir só sobre a cadeia de produção em cada etapa. Então o fabricante vai vender para o revendedor e a gente vai pagar o ICMS só dessa relação de venda entre o fabricante e o revendedor. E após, quando o revendedor, no meu exemplo, passar para o consumidor final, pagaremos o ICMS só dessa transação. Então o IVA ele tem uma função não cumulativa. Ele funciona em cada etapa da produção. Então a função do IVA é desonerar cada etapa produtiva. Aqui no Brasil, pelo nosso sistema, pelo nosso regime tributário, nós temos aí os entes federativos, que eles são independentes entre si. Um não tem autonomia sobre o outro. Assim, o IVA aqui no Brasil, ele vai ser o dual. O que significa isso? Significa que nós teremos o IVA por meio do Imposto dos Produtos e Serviços, que está ligado aos tributos estaduais e municipais.
E teremos também as contribuições sobre bens e serviços, que está ligado às contribuições federais. As contribuições inerentes aos impostos de bens e serviços estão ligados intimamente e exatamente ao ICMS e ao ISS. ICMS do Estado e ISS dos municípios. E a CBS, a Contribuição de Bens e Serviços, está ligada às duas contribuições existentes, COFINS e a contribuição PIS. Ambas estão ligadas aos órgãos federais. Muito bem, e por fim, para terminar essa fase chata que eu estou comentando aqui, contextualizando, como eu disse no início, existe ainda um último imposto que eles chamam aí de imposto seletivo. O que é o imposto seletivo? Ele não tem um caráter tributário, ele não tem um caráter de arrecadar, ele tem um caráter de desestimular a produção de bens e serviços que impactam e que são prejudiciais à saúde. É o chamado imposto seletivo, o IS. Ele tem um caráter, então, extrafiscal, um caráter regulamentador, assim como é, por exemplo, o cigarro. O cigarro, para quem não sabe, tem uma tributação altíssima. Para quê? Para desestimular aqueles que consomem o cigarro. Muito bem, pessoal. Essa é a contextualização da forma mais simples possível que eu pude colocar. Contudo, muitos se perguntam, muito bem, Luiz Fernando, você explicou essa sopa de letras, PEC, EC, emenda complementar, IVA, IBC, CBC, essa sopa de letras, né? Mas quando que a gente efetivamente vai colocar a mão no bolso? Quando que efetivamente a gente vai começar a pagar esses tributos? Não se preocupem, não será no ano de 2024 e também não será no ano de 2025. A implementação já está programada e ela vai se iniciar para os impostos num período de 7 anos, que vai se dar entre o ano de 2026 e o ano de 2033. E para as contribuições, ela vai se dar num tempo de 50 anos, iniciando no ano seguinte ao de 2026, ou seja, no ano de 2027 até o ano de 2077. No ano de 2026 ainda, o primeiro ano de implantação, ele vai entrar em caráter de teste, ok? O que significa? Significa que o que está sendo dito mesmo, é um teste. Os impostos vão ser a uma alíquota de 0,1% e as contribuições de 0,9%, ou seja, em caráter de teste. A partir do ano seguinte ao de 2026, no ano de 2027, aí sim ele começa no modo produção e ele vai se dar aí ainda em caráter para as contribuições de bens e serviços, ou seja, o ISS e o ICMS de forma gradativa. Em ambos os casos, tanto para os tributos federais, contribuições, quanto para os impostos, ICMS e ISS, eles serão, ao longo desse tempo, ao longo desses anos que eu comentei, extintos, passarão a não mais existir. Mas ainda tem um ponto, pessoal, tem um ponto, porque a grande maioria, como nós sabemos, da nossa economia, ela gira em cima das pequenas e médias empresas, que na sua grande maioria está no regime tributário do Simples Nacional. Muito bem, e quem está no Simples Nacional também poderá ou deverá adotar e pagar o IBS, o CBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, ou a Contribuição sobre Bens e Serviços? Sim, o Simples Nacional também paga, só que de forma, uma carga tributária menor. Então, aqueles que estão no Simples Nacional e quiserem adotar o pagamento fora do Simples Nacional, do IBS e do CBS, pagarão uma alíquota reduzida e poderão, dentro daquela característica de não cumulatividade que eu comentei, repassar os créditos para quem ele prestar ou vender os serviços. Prestar serviços ou vender os seus produtos, a depender do caso. Se for comércio, é venda; se for serviço, prestação de serviço, é ISS. Muito bem.
E para aqueles que estão no Simples e queiram adotar dentro do Simples o IBS e o CBS, estes serão pagos na sua integralidade dentro de uma faixa crescente como é hoje. Mas nesse caso, não vão transferir o crédito pela não cumulatividade. Pessoal, é um tema difícil, é um tema um tanto quanto complicado para quem não está acostumado, para quem não está diretamente envolvido nessas questões, mas é um tema particularmente essencial para o pequeno empresário, para o pequeno produtor, para todas as pessoas que movimentam a economia do nosso país. Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, nós faremos questão de responder a todas as dúvidas.